Você acha que Cauli tem chance de ser convocado ou o barrismo não vai deixar? Ou você acha que ele não tem bola para isso? Arnaldo, é uma dúvida aqui recorrente de todos nós. Como é o aproveitamento de jogadores da base na gestão Rogério Ceni? Muito bom. Ele tem uma peculiaridade de cada clube, né? Então, por exemplo, o Flamengo não necessitava tanto de jogadores da base naquele momento, né? Agora, o São Paulo, ele conseguiu firmar alguns jogadores. Acho que o Luan é exceção, que o Luan já vinha titular antes e acabou perdendo espaço com o Rogério, mas Gabriel Sara, que hoje está na Inglaterra, se consolidou com o Rogério. O Rogério gostava muito do Igor Gomes, está no Atlético hoje, do Rodrigo Nestor, que hoje é titular. O Diego Costa, pra você ter uma ideia, o Diego Costa, da base, com Arboleda, Miranda e outros zagueiros, era o capitão dele, era o Diego Costa. Então, assim, ele gosta bastante de jogador jovem que trabalhe, que se dedique e tal, não sei o que. O que aconteceu com alguns deles, sobretudo o Igor Gomes, acho que o Rogério não percebeu que o jovem oscila. Não tem como, tem boas fases ruins. O Endrick aqui no Palmeiras não está conseguindo jogar, joga um jogo bem e sai e tal, que é considerado um cara completamente acima da média. O Igor Gomes começou a entrar num... Sabe aquela fase de falta de confiança que o cara erra tudo? E a torcida começou a... E ele não tirava, até esgarçar o Igor Gomes. A relação do Igor Gomes com a torcida. E era assim, preserva um pouco o cara, põe outro, e depois... Mas não, com o Igor Gomes ele foi até o final, até um momento que não dá para o cara jogar mais no São Paulo. Ele acabou indo para o Atlético. Mas ele gosta de jogador jovem da base, sim. Senta o dedo no like, ativa as notificações, inscreva-se, Arnaldo Ribeiro, o favoritaço do jornalismo esportivo brasileiro com a gente aqui. Arnaldo, 2 superchats, aí você, se puder responder aí de uma cajadada só. Bora. O nosso queridíssimo Gilmário Souza pergunta por que você saiu do Seleção, do Sport TV. Eu acho que tem a ver com a central do amigo, eu acho. E o Taúf Abreu, obrigado aos dois. Pergunta o seguinte: Arnaldo e Darino, como separar a xenofobia de críticas necessárias ao temperamento dos treinadores portugueses? Vocês acham que a onda dos treinadores portugueses está passando? Excelente live. Bom, começar pela última. Eu acho ótima pergunta, porque de fato, né, eu sou completamente a favor do intercâmbio e de técnicos estrangeiros diferentes aqui, ideias diferentes, mas eu acho que algumas vezes o que está acontecendo, eu vi outro dia a entrevista do Vitor Pereira sobre a falta de educação dos brasileiros, ou às vezes como o Abel fala, aqui não sei o que lá, aqui no Brasil, não sei o que. Primeiro, acho que o Brasil hoje virou um mercado muito sedutor para vários técnicos estrangeiros. As questões Brasil e Portugal elas são históricas, então eu acho que isso independe da nacionalidade. Eu acho que tem que haver um respeito, um bom senso, sobretudo nessas trocas de ideias, nessas entrevistas e tudo mais, que às vezes sai um negócio um tanto quanto assim, preconceituoso, muitas vezes, da parte dos treinadores. E, sinceramente, eu não vi nenhum treinador estrangeiro ser recebido de uma forma hostil aqui. A questão do desgaste do Paiva, e acho que o Vitor Pereira até citou o Paiva nessa situação de falta de educação. Acho que eles estão um treinador. Se a torcida acha que o cara está fazendo um bom trabalho ou não está fazendo um bom trabalho, se ele não se esforça para construir as relações, não é porque ele é português ou argentino ou brasileiro ou tudo mais, né? O Rogério Ceni estava desgastado no São Paulo, ele é brasileiro, é histórico, tal. Então eu acho que essa invasão, entre aspas, gringa, ela é bem-vinda, mas ela ainda tem alguns ajustes, digamos assim. E sobre a saída do Seleção, rapidamente, tem um pouco a ver com a central do apito, porque, na verdade, eles ficaram super incomodados com o negócio que eu falei lá, e eu continuo com a mesma opinião, depois desfizeram a central do apito, acho que é um desserviço ao futebol, e o Mauro César ia muito comigo, acho que acabaram, digamos, corrompendo a nossa forma de ver futebol,
qualquer lance passível de discussão e tal. Muito corporativista, normalmente corporativista, não gosto dessas situações, mas não foi exatamente só por isso. Eu estava numa situação no Seleção que era completamente atípica. Eu não era do Rio, eu precisaria morar no Rio para ser fixo. Eles tinham que bancar as minhas viagens ao Rio, que era um custo absurdo, depois da pandemia. Então eu estava numa situação meio de... enquanto fosse a distância aqui, beleza. Mas voltou todo mundo presencial. Eu não voltaria a fazer parte do elenco se eu não mudasse para o Rio de Janeiro, ou se eu não fosse contratado em definitivo pelo Sport TV. E não era a minha intenção também, né? Porque, como nós falamos, agora a independência ou morte aqui, né? Então, eu queria manter o meu canal, queria manter o posse de bola no UOL, queria... E exclusividade eu não queria. Então, eu também não encaixava mais no projeto deles lá, pós-pandemia, pós-virtual. Não adiantava mais eu falar daqui, estava muito cômodo para mim também, né? Falava daqui e não precisava ir ao Rio e tal. Então, também teve essa situação toda, não foi só a desavença com a central do apito. Perdeu o Sport TV. Eu lamento, que eu gostava muito da dobradinha, eu gosto muito de você e de André Rizek. Acho que os dois casam muito bem. Quem foi ele que te levou para lá, né? Seu amigo de longa data, trabalharam juntos na Placar ou na Playboy, não lembro bem. Na Placar, velho de guerra, André Rizek. E, de fato, o Cauli é um jogador que é raro, né? O meia criativo é raro no futebol brasileiro hoje. Na seleção é raro. Então é um jogador muito difícil de substituir, né? Arnaldo, 2 perguntas para te liberar. A gente já extrapolou o nosso tempo, mas estamos nos acréscimos, amigo. Calma. Beleza. Arnaldo, você falou de Cauli. Você acha que Cauli tem chance de ser convocado ou o barrismo não vai deixar? Ou você acha que ele não tem bola para isso? Cara, esse é um jogador que me impressionou muito. Eu acho que é um jogador raro, porque ele une habilidade, poder de conclusão muito grande. Às vezes o meia ele é criativo e tal, mas para concluir ele não dá um chute no gol. Ele bate bem na bola, ele é inteligente, ele é rápido, é dinâmico. Então acho que é um jogador interessante. Assim, eu imagino que depois dessa primeira convocação do Diniz com a base do Tite, ele possa aos poucos olhar mais, até por trabalhar no futebol brasileiro, para um pouco mais, sair um pouco da mesmice. E acho que o Cauli, de novo, você pode pegar no exterior. Meias brasileiros com essa característica é raro. O Everton Ribeiro foi para a Copa do Tite, porque o Everton Ribeiro já com a idade que ele tem, porque o Brasil não tem meias jogando fora do Brasil. Felipe Coutinho era esse cara, mas sumiu, né, Arnaldo? Isso. Derreteu. Exatamente. Ele teve um boom e depois ele não conseguiu, mas é um pouco... Tem semelhanças, é mesmo. Porque é inteligente, bate bem na bola e tal. É isso, é um pouco o Felipe Coutinho. Eu acho que ele teria a chance, e espero que o Diniz abra os horizontes ali, né? E acho esse é uma das grandes figuras do campeonato, da temporada brasileira até agora. Eu quero like. Ai!